Arthur, o lendário rei dos bretões. Em seu castelo, Arthur e seus cavaleiros com armaduras reluzentes tornam-se o símbolo supremo da cavalaria e da honra, trazendo iluminação para a Idade das Trevas. As lendas arturianas são muito duradouras porque nos oferecem um líder que é forte, nobre e em quem podemos confiar. Arqueólogos e historiadores agora acreditam que seu mito guarda pistas para a identidade verdadeira de Arthur. A lenda do rei Arthur que conhecemos hoje foi criada em um cenário improvável. Aqui, na prisão mais abominável da Inglaterra, a Torre de Londres. A lenda foi escrita por Sir Thomas Malory, um ex-membro do parlamento que estava à espera de seu julgamento por roubo, extorsão, tentativa de assassinato e estupro. Por volta de 1469, enquanto a sangrenta Guerra das Rosas acontece lá fora, Malory conclui seu grande trabalho em prosa, A Morte de Arthur. É a coleção definitiva dos feitos nobres do rei. O Dr. Tobias Capwell é especialista em história medieval. A lenda arturiana não é só uma história. É preciso imaginá-la como uma enorme bola de neve rolando colina abaixo e que vai envolvendo todos os tipos de coisas conforme desce em disparada a encosta através da história. E muitos dos elementos mais famosos que associamos à lenda do rei Arthur foram recolhidos em épocas diferentes. Nos livros de Malory, Arthur é a personificação do herói virtuoso. Ele luta para criar uma terra pacífica a partir de sua corte civilizada em Camelot. E se cerca de cavaleiros fidalgos da Tábula Redonda. Lancelot, seu cavaleiro mais valente e famoso, resume os ideais de cavalheirismo de Arthur, o código de conduta que leva à verdade e à honra. Sir Lancelot talvez seja o mais famoso de todos os cavaleiros de Arthur. Malory se refere a ele muitas vezes como o maior cavaleiro do mundo. Mas este cenário bem-aventurado não dura muito tempo. Arthur é traído. Lancelot tem um caso com a infiel rainha Guinevere. Perfídia devastadora por sua conhecida pureza. Com seu sonho utópico destruído, Arthur é traído novamente e induzido à luta contra seu sobrinho conspirador, Mordred. Arthur é então fatalmente ferido. Levado para a Ilha Mágica de Avalon, Arthur agora descansa em sono eterno, esperando levantar-se novamente quando a nação precisar de um salvador. Talvez ansiando por um mundo virtuoso, desaparecendo depressa quando seu país está em agitação, é Malory que produz a lenda de Arthur com toda a sua glória e tragédia. Na verdade, Malory não inventa muito material novo. Ele construiu uma armação ou uma estrutura sobre a qual consegue acomodar tudo junto. E ele constrói uma narrativa contínua, tentando fazer com que todos os personagens de diferentes partes da história participem de uma única superlenda. O Arthur de Malory é facilmente reconhecível. Cavaleiros em armaduras reluzentes, lutando por honra e vivendo sob um código de fidalguia severo. Fundamental para a visão de Malory é a disputa esportiva, quando dois cavaleiros se enfrentam em combate. A justa.
Se analisarmos com cuidado a história de Mallory, todas as referências técnicas das armaduras e combate a cavalo se referem especificamente ao equipamento e às práticas de sua própria época, do século XV. Mas especialistas confirmam que um rei Arthur não poderia ter vivido no século XV. Temos bons registros e boas histórias por toda a Idade Média, até o Renascimento, e está bastante claro que Arthur não foi um cavaleiro em armadura reluzente. Esta imagem icônica do cavaleiro vestido de ferro é um embelezamento da história feito por Malory. Isso torna Arthur relevante para o século XV. E como Malory, escritores mais antigos acrescentam outros elementos ao mito que refletem os tempos em que eles viveram. Lancelot e os Cavaleiros da Távola Redonda são criados no século XII por escritores franceses românticos, reagindo à sublevação das cruzadas. Mas os textos sobreviventes mais antigos que registram as proezas honradas do rei Arthur não são imaginados por Malory ou pelos escritores franceses. São, na verdade, um relato objetivo, escrito sobre um outro período turbulento da história britânica. Ele pode ajudar a revelar quem era o homem de verdade e quando ele viveu. O professor Snyder tem muitas publicações sobre a história britânica antiga. Arthur aparece pela primeira vez em um trabalho escrito intitulado A História dos Bretões, escrito no século IX d.C., atribuído a um monge chamado Nennius. Quando chegamos a Arthur, Nennius escreve que ele lutou contra os saxões naquela época junto aos reis dos bretões. Mas ele era seu líder nas batalhas, e então Nennius continua descrevendo que Arthur derrotou os saxões nas 12 grandes batalhas, culminando na Batalha de Badon Hill. Nennius está registrando a invasão anglo-saxã do século V e Badon Hill é o local de um conflito bem documentado. As guerras marcam o início da Idade das Trevas quando os romanos se retiram e a Britânia Antiga é deixada sem defesas contra as várias tribos bárbaras que chegam pelo mar, vindas do que hoje chamamos Europa. E a prova arqueológica encontrada nos sítios anteriormente apenas ligados a Arthur pelo folclore parecem confirmar essa data. Nas lendas, Tintagel da Cornualha é um ponto de referência arturiano importante. O arqueólogo Stuart Pryor, da Universidade de Bristol, estuda as descobertas feitas aqui. A prova de verdade está meio escondida, enterrada. Existe uma coleção inteira de cerâmicas finas e sabemos que essa coisa essencialmente veio do norte da África. Essa cerâmica se chama cerâmica decorada vermelha e foi importada em grandes quantidades e podemos ligar a antiga importação dela com o período de tempo que temos para Arthur. A cerâmica encontrada em Tintagel é do século V. Alguém muito poderoso está importando estes bens fantásticos para Tintagel. O mais interessante é que os arqueólogos encontraram a mesma cerâmica em um outro forte da Grã-Bretanha, também ligado a Arthur. O castelo de Cadbury é muitas vezes considerado como sendo o local de Camelot, a corte lendária no coração do reino do rei Arthur. Hoje, só o que resta é uma colina que aparece em meio a uns vales. Mas as escavações revelaram que há 1500 anos, Cadbury era uma fortaleza importante, digna de um rei. A muralha exterior tinha 4,8 metros de espessura e 1,2 quilômetros de extensão. Dentro havia um salão de madeira e em seu canto sudoeste havia uma portaria com uma rua com pedras arredondadas que atravessavam.
O forte tinha a maior área protegida já conhecida na Inglaterra do século V. Os fragmentos desenterrados dentro do salão de reuniões de Cadbury refletem a cerâmica romana descoberta em Tintagel. Ela une os dois lugares e sugere que a região era povoada por comunidades estáveis e organizadas durante o tempo em que o rei Arthur pode ter vivido. Há lugares que são mencionados no mito que apresentam provas arqueológicas conexas, e eu acho que não é imaginação ligar os dois locais. E as descobertas arqueológicas se encaixam na época em que Nennius coloca o rei Arthur, o século V. Grande parte do país está sofrendo o ataque dos anglo-saxões, que seguem para o interior, destruindo tudo que fica em seu caminho. É de dentro da população romano-britânica, que ficou para defender o país, que alguns historiadores identificaram um homem que ajuda a unir as pessoas em sua hora de necessidade. Ele é um candidato possível para ser o verdadeiro rei Arthur. Ambrósios Aurelianus. As proezas de Ambrósios na batalha são registradas por um monge chamado Gildas, em um dos poucos documentos que sobreviveram a esse período. Ambrósios poderia também explicar um dos elementos mais resistentes da história de Arthur, a Excalibur mágica. Hector Cole é ferreiro, especializado em armas antigas. Os romanos adotaram a espada longa celta e descobriram que ela era ideal para a luta a cavalo e era muito mais eficiente do que a lâmina muito curta que eles tinham para os soldados a pé. Sendo um oficial a cavalo, Ambrósios deve ter carregado uma dessas espadas longas celtas. Essas armas tinham uma reputação intimidante. A palavra Excalibur é uma tradução francesa para a expressão galesa corte implacável. Excalibur, como arma mágica, era uma espada longa, eu acho. As melhores espadas do período romano tendiam a ser o que chamamos de soldagem de padrões. A soldagem de padrões transforma uma lâmina simples em uma arma magnífica e única. Vamos nós. Bastões de ferro são primeiramente enrolados e depois martelados repetidas vezes e aquecidos como pão para eliminar impurezas e fabricar uma lâmina de excelente resistência. Quando atinge a qualidade e a forma certas, ela é limada para se remover a camada externa de carbono deixada pela fornalha a carvão. Depois ela é polida e esfrega-se um ácido forte para eliminar a camada final de impurezas e revelar o modelo único da lâmina. Acho que a lenda de Excalibur veio da soldagem de padrões verdadeira, porque é esse tipo de forja que dá à espada sua magia. Ambrósios. Um combatente do século V defende os britânicos contra os invasores saxões, carregando uma espada poderosa. Essas são todas as características cravadas no mito. Mas os historiadores estabeleceram detalhes importantes da lenda do rei Arthur que Ambrósios não partilha. Acho que temos de aceitar que Ambrósios é uma pessoa importante, mas eu não acho que ele seja responsável por tudo. Ele não é rei, provavelmente não ficou evidente por um período longo bastante para ser Arthur, e não há provas claras em relação à sua liderança sobre os bretões. Se alguns historiadores acham que Ambrósio sozinho não conseguiria dar conta do rei Arthur da lenda,
Existem outros que acreditam que, escondido nas crônicas sobre o século V, existe outro personagem que combina com os elementos-chave do mito. Um candidato para um rei Arthur histórico é um bretão do século V chamado Riótamos. A narrativa completa da carreira do Riótamos verdadeiro vem de um escritor chamado Iórdanes, que escreveu a história dos godos, e é Iórdanes que o descreve como rei dos bretões. Ele relata como Roma solicita sua ajuda na batalha na França. Riótamos parte em sua ajuda com 12.000 homens. E provavelmente desembarca onde atualmente é a Bretanha e depois segue para a Borgonha. E para trazer todos por mar significa ter uma frota. E o líder que poderia fazer isso era evidentemente uma pessoa muito importante. Riótamos tenciona reforçar as legiões que estão lutando contra outra tribo germânica selvagem, os visigodos. Mas o que ele não sabe é que existe um traidor no meio deles. Um tenente chamado Arvandus entrega a posição de Riótamos e o inimigo fica à sua espera. O general Euric, rei dos visigodos, já tinha ocupado grandes partes do Império Romano Ocidental. Pego de surpresa, Riótamos é dominado. Um paralelo entre a história de Arthur e de Riótamos é que ambos foram traídos por tenentes. Mordred, é claro, traiu Arthur, e um homem chamado Arvandus traiu Riótamos. Há uma ligação final entre o rei Arthur mítico e Riótamos. É o lugar para onde ele é levado depois que foi ferido pelo traiçoeiro Mordred. A ilha mágica de Avalon. A lenda diz que Arthur está adormecido ali, mas pronto para levantar e restaurar o bem no país. Mas até a mais bíblica das fábulas pode estar parcialmente fundada em fatos. Porque existe um povoado antigo de Avalon, não muito longe da batalha final de Riótamos. Existe um lugar de verdade chamado Avalon, que fica na Borgonha. E a última vez que Riótamos é visto, ele está indo nessa direção, tentando escapar dos godos. Assim como no capítulo final da vida lendária de Arthur, Riótamos não é morto imediatamente, mas ferido. E como Arthur, ele pode ter conseguido chegar em Avalon. É bem possível, então, que ele tenha morrido em Avalon. E é bem provável que ele possa estar enterrado lá. Riótamos é um rei líder supremo do século V na Grã-Bretanha, que comanda um exército enorme. É um aliado leal e que morre por traição perto de Avalon. E apesar disso, no mesmo espaço de tempo, existem provas de que um comandante romano chamado Ambrosius forja uma espada poderosa e ajuda a libertar a Grã-Bretanha da tirania dos anglo-saxões. Alguns historiadores acreditam que a resposta para qual destes dois homens é o verdadeiro rei Arthur pode ser encontrada na primeira versão completa de seus feitos nobres já escrita. O primeiro relato mais famoso e histórico sobre Arthur é de Geoffrey de Monmouth, no século XII, que foi muito lido e é muito famoso.
Geoffrey de Monmouth escreve seu livro A História dos Reis da Bretanha em 1134. Geoffrey descreve um Arthur do século V, rei dos bretões, que derrota os saxões com uma espada mágica, trazendo paz à Britânia como Ambrósios. Mas ele também luta na França e morre perto de um lugar chamado Avalon, assim como Riótamos. É o ponto de partida para o mito arturiano. Existem muitos elementos nas carreiras de Ambrósios Aurelianos e Riótamos que podem ter contribuído para a lenda de Arthur. Escritores como Geoffrey de Monmouth poderiam ter pego esses elementos e ajudado a construir a carreira para Arthur. Na antologia Geoffrey de Monmouth, Riótamos e Ambrósios parecem ter sido combinados para se tornarem o fictício rei Arthur. Esse Arthur mítico é então gradualmente transformado na figura lendária que reúne cavaleiros leais e morais e que vive no mundo perfeito de Camelot. Ele acaba atraído por aqueles em quem mais confia. Em tempos de agitação e conflito, Arthur reaparece, adornado com as características mais admiradas pelos escritores da época. O mito arturiano vai continuar a ser reinventado. Um herói para o nosso mundo em mudança. Mas suas raízes históricas podem finalmente ser postas em evidência.